E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um encontro de Física C. E tá aqui, ó. Começou meio atravessado no nosso assunto de Física C, estou deixando a eletrostática para o final, então se vocês olharem ali vai ser unidade 1. Algumas coisas eu já falei sobre carga elétrica, eletrização, quantização, o que é carga elementar. Mas eletrostática não é um assunto que tem sido muito frequente nos vestibulares. Por isso que eu deixei uma aula só mais para o final, para a gente ver isso, para vocês terem alguma relação. Ainda mais os vestibulares aqui de Santa Catarina, né, o vestibular da Federal, praticamente não tem caído o assunto de eletrostática, a não ser as conceituações básicas. Então, fiz uma aposta num assunto aqui importante, ó, lei de Coulomb. Do que trata essa lei de Coulomb? A gente vai ter a seguinte figurinha aqui assim, ó. Então, existe uma chamada lei de Dufay. Não é, se fosse do Fantin seria a lei do feio, mas é a lei de Dufay, tá certo? É outra lei. Então, a lei de Dufay, a lei de Dufay, ela trata da atração e da repulsão. Então, é uma lei, você não discute lei, né? Assim, ó, uma carga positiva, uma carga positiva, uma carga negativa, uma carga negativa, uma carga positiva, uma carga negativa. Entre essas duas aqui, repulsão. Entre essas duas, repulsão também. Entre essas duas aqui, uma força de atração. Então isso é um princípio, é uma das coisas populares da física, né? Que os opostos se atraem. Certo? Igual a gente viu o magnetismo lá, um ímã, um polo norte com polo norte repele, um polo norte com polo sul atrai. Agora, tem uma lei chamada lei de Coulomb. Do que trata a lei de Coulomb? A lei de Coulomb vai tratar do valor dessa força. Quanto vale essa força aqui? Então, tem uma carga positiva se repelindo com uma força de quanto? De 1 newton, 10 newtons, 20 newtons. Então, ele acha um módulo da força. Módulo da força. Baseado em que ele fez isso? O Coulomb viveu lá por volta de 1800. Antes do Coulomb ter vivido, lá por volta de 1700... surgiu um cara que era o Newton. Já ouviram falar do Newton? Então, muito bem. Então o Newton, ele fez o quê? Ele escreveu uma lei de gravitação. Eu não sei se vale a pena vocês anotarem isso aqui, quem está anotando, ó, mas uma lei de gravitação universal. Gravitação universal. E o que ele pensou? Na verdade, ele não pensou, né? Ele pensou muito, desenvolveu muito. Newton, ele foi o primeiro físico assim, a escrever toda a matemática necessária, do começo ao fim, uma teoria, né, completando toda a mecânica, e ele publica isso. Então, a lei de gravitação entra lá nesse bolo. E o que ele percebe? Que se eu tiver um corpo com uma massa m aqui, um outro corpo com uma massa mzinho, posicionados em relação ao outro a uma distância d, entre eles surge uma força de atração. Aí ele postula isso. O que é postular? Não preciso provar nada. Ó. Essa força entre dois corpos com massas, massa M, essa força sempre será de atração. E o valor da força é essa aqui, ó. F é igual a um G, MM sobre D ao quadrado. Quando aparece uma equação nova assim pra gente, eu não vou comentar o que é o G. Eu vou me preocupar com o que eu sei primeiro. Depois que eu souber o que eu sei, eu identifiquei. Daí eu vou me preocupar com o que é o G. O que é esse F aqui? Força, intensidade da força. O que deve ser um M e outro M? Massa e massa. O que é o D? A distância ao quadrado. O que é esse risquinho aqui? Igual. Muito bem, a pessoa já sabe. Vezes aqui. Ó. Então tem um monte de coisa que eu sei. Só tem uma coisa que eu não sei ainda, que é esse G, né? Esse G é uma constante de gravitação. Mas o que o Newton está colocando? Ó, que a força entre dois corpos, ela é proporcional ao produto das duas massas, não é proporcional a uma massa ou a outra massa, é o produto das duas massas, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, não é isso? Se eu aumentar a distância, diminui o valor da força, mas o quadrado disso. Então tá, agora, o que isso aqui tem a ver com o Coulomb? Nada, mas foi legal. Eu já consegui passar para vocês a parte de gravitação, aí vocês dão uma olhadinha nisso, né? Pensa bem, ó, o Coulomb ele podia ser um cara muito criativo, e eu vou seguir as minhas ideias próprias. Mas ele decide fazer assim, ó. Eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, posicionadas a uma distância d. O que ele vai procurar? Uma equação parecida com essa. Aqui, ó, uma constante, massa e distância. Será que não dava para escrever uma equação parecida para isso aqui? Só que ao invés de levar em consideração a massa, levar em consideração as cargas. E foi isso que ele fez. Conta a história que o Coulomb ele era muito habilidoso experimentalmente, que ele conseguia montar. E ele constrói uma balança de torção, que conseguia registrar valores de força muito pequenininhos, né? Então ele faz uma primeira relação, assim, ó. Mede o valor dessa força, que seria de repulsão. Aqui ela vai ser uma força de repulsão também.
ou então ela pode ser uma força de atração. E ele começa a mexer. Mexer no quê? No valor das cargas. E ele faz essa proposta. Ó. Será que essa força não depende dessas cargas? E começa a manipular de um jeito e de outro. E ele chega a essa conclusão, que a força ela era proporcional a esse produto, Q1, Q2. Então, é uma palavra importante, produto. Afirmações em prova. Primeira afirmação. A força depende das cargas. Certo ou errado? Certo, depende das cargas, porque é ela que está provocando a força. A força, quanto mais carga eu tiver, maior vai ser a força. O que vocês acham? Não é a carga que está provocando isso? Então, quanto mais carga eu tiver, espera-se que o valor da força seja cada vez maior. Agora, se eu falar assim, ó, a força é proporcional às cargas, aí está errado. Eu tenho que falar que ela é proporcional ao produto das cargas. Então, tem que ter essa palavrinha lá. Outra coisa, ó, qual a relação entre a força e a distância? 1 sobre d ao quadrado. Então, ele está baseado nessa equação, ele está pensando igualzinho a essa equação. E ele propõe isso, que a força seja inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos pensar assim, ó, a força depende da distância. Está certa essa afirmação? Depende da distância? Mais perto vai ter um valor de força, mais longe vai ter um valor de força. Depende. Quanto maior a distância, menor a força. Certo isso? Pensa, eu tenho uma repulsão entre os dois aqui. Se eu colocar mais longe, a repulsão vai ser menor. O efeito de uma sobre a outra vai ser menor. Então, depende, quanto maior for a distância, menor a força. Agora, quando falar no inversamente proporcional, tem que falar inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a gente poderia escrever assim, ó. Essa lei de gravitação. Matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Normalmente na aula de geografia tem isso. Primeira aula de astronomia que vai falar lá, fala esse tipo de coisa. Mesmo que o Marcelo não saiba do que se trata. Porque ele não tem muita noção do que está acontecendo, mas vai acontecer isso aqui. Ó, matéria atrai matéria nessa razão. E carga elétrica. Ó, força eletrostática vai ser numa razão direta do produto das cargas e na razão inversa do quadrado da distância. Uma equação pronta. Tá? Essa é a proporção estava procurando, ó, escrever desse jeito. Como que a gente transforma em física uma proporção numa equação? O que será que existe entre esses dois corpos? Será que aqui no meio tem ar, tem água, o vácuo? Então vai aparecer uma equação mais completa, assim, ó, uma constante eletrostática do meio. E aí já aparece o formato final da nossa equação. A constante. Parece que em física, não sei se vocês já repararam, mas quando você vai analisar um problema de física, não dá a sensação assim que é só botar uma constante e está tudo resolvido. Você pega aquela forma e bota uma constante. Toda a dificuldade é achar como aquele meio se comporta. Se aqui no meio tiver vácuo, ó, imagina assim, ó, tem o vácuo. O que tem no vácuo? Nada. E o nada atrapalha o evento, né? Então, dependendo do que tem ali, inclusive a ausência de qualquer coisa atrapalha o meu evento. E a constante do meio que a gente vai utilizar vai ser essa, ó, no vácuo. Nossa senhora, é uma constante brilhante assim mesmo, né? Meu Deus, eu mandei certinho. O que o Fantin fez com isso aqui? Não sei. Eu vou anotar isso aqui, ó. O K é 9 vezes 10 na nona em unidades do sistema internacional. Não precisa decorar esse valor, ele é dado para vocês, tá certo? Então, isso vai aparecer lá no formulário. É um dado do problema, tá? E a equação pronta vai ficar assim, ó. F igual a K, QQ sobre D ao quadrado. Importante observar, nos formulários pode não aparecer aquele módulo, aquelas barrinhas, ela aparecer só desse jeito, ó, F igual a K, QQ sobre D ao quadrado. Mas é importante saber que quando você vai substituir o valor das cargas, elas são colocadas em módulo. Não interessa se ela é positiva ou negativa, porque o fato de ser positiva e negativa, a gente vai desenhar a força. A força era de atração, a força era de repulsão. E essa fórmula é dada bem desse jeito. Alterações dela. Ao invés de aparecer um Qzão e um Qzinho, aparece assim, ó, Q1 e Q2. Mas elas são dadas, certo? Então tá, agora vamos ver como aplicar isso aqui. Situações desse jeito assim, ó. Se a gente variar somente as cargas. Então, eu tenho um primeiro desenho, ó, no qual eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2. Entre elas vai ter uma força de atração ou de repulsão? Repulsão. Então eu vou ter um valor de repulsão que vale F. Agora, eu vou aumentar o valor das cargas. Vou fazer assim, ó. A carga Q1 passou para 3Q1, ou seja, eu tripliquei o valor da carga. A carga Q2, ela passa para 2Q2. O que vai acontecer com o valor da força? Se esse aqui multiplicou por 3 e esse aqui multiplicou por 2, a força vai acabar multiplicando por quanto? Por 6. Joia, cara.
a gente vai ter aqui, ó, 6F. Da onde está saindo esse raciocínio? Daqui, ó. F é proporcional a Q1, Q2. Se eu tiver agora ali 3Q1, 2Q2, vai ter 6F. Por quê? A força é proporcional a isso aqui. Por isso a importância dessa palavra lá numa afirmação teórica para vocês. Quer ver agora? Ó. Se for assim, ó, Q1, Q2, a gente tem uma força que vale F. Se eu fizer isso aqui com uma carga agora, multipliquei uma por 4, e a outra carga eu multiplico por 0,5, ou seja, dividi a carga por 2, o que vai acontecer com a força no final? Vai ser multiplicada por 2, joia, cara. Porque olha só, vai ser esse 4 aqui, ela aumentou, mas como a outra diminuiu, o resultado final vai ser o produto delas, né? Cadê aqui? Ali, ó, 2F. Então a relação aqui, ó, F proporcional a Q1, Q2. O Q1 passou para 4, o outro passou para 0,5, então ficou 2. 4 vezes 0,5 dá 2. Certo? Vamos praticar isso aqui um pouquinho. Aqui. Assim, ó. Então, uma primeira relação. Ah, pronto, agora voltou o meu amigo aqui. Né? Deu? Ali. Q1, Q2 e F. Agora vamos manipular, vamos ver se vocês vão me respondendo. Ó. Eu quero uma carga dobrou e a outra carga continua a mesma. O que vai acontecer com a força? Vai dobrar. Isso aí. Agora, vamos ver. Ó. Uma carga multiplicou por 3. A força multiplicou por 6. O que teve que acontecer com a outra carga? Dobrou. Joia. Então vai ser 2Q1. Quer ver? Mais um aqui, ó. Uma carga multiplicou por 2 e o resultado multiplicou por 8. Por quanto eu tive que multiplicar? Por 4. Joia, né? Vê, ó. Mais um ali. E agora? Por quanto teve que multiplicar? Por 5. Muito bem. Entenderam o que está acontecendo então, né? E agora? Por 0,5, né? Porque um número que vezes 10 deu 5. Então tem que ser 0,5. Beleza. Olha lá, né? Ou dividiu por 2, mesma coisa. Se voltar aqui agora, ó. Vamos lá, amigo. Não. Não era isso que era para acontecer. Deu. Ó. O que vai acontecer com o valor da força? Dividiu por 2. E essa não mexeu, vai dividir por 2. Beleza. Próximo. Ó. Dividiu por 2. Para dividir por 4, o que tem que acontecer com a outra? Dividir por 2 também, porque metade vezes metade dá 1/4, né? Beleza. Quer ver mais um aqui, ó? Dividiu por 3. Para dar 6 aqui tem que ser quanto? Dividir por 2. Beleza. E esse aqui vai dividir por 5, né? E o último aqui, ó. E agora? Multipliquei 1 por 9. Para dividir por 3, o que tem que acontecer? Isso, ó. Muito bem, ó. Porque 9 vezes x está dando 1 sobre 3, não é isso que está acontecendo? 9 vezes um número está dando 1 sobre 3. Então, eu vou passar esse 9 para lá dividindo, vai ficar assim, ó. X igual a 1 sobre 27. Então, essa outra carga, eu tive que dividir ela por 27. Tá vendo? A gente vai fazendo raciocínio de cabeça. A hora que travou, boto no papel, pronto, aí escrevo. Não vou ficar chutando, vou dividir por 3. Ah, não fica inventando moda. Eu montei uma equaçãozinha e é isso que estava sendo feito em todas elas. Só que a gente estava conseguindo resolver direto. Beleza? Então tá. Agora, vamos mexer na outra dimensão. Na outra variável. Qual vai ser a outra variável? A distância, né? Variando agora somente a distância. Está aqui, Q1, Q2. E eu tenho uma força F. Agora a gente vai aumentar a distância. Olha o que vai acontecer. Deixa eu ver se o Fantini não estragou minha animação aqui, né? Está aqui a distância, ó. E agora a bolinha vai... Tá ali. É que ela ficava se mexendo assim, sumiu, né? Então tá. Dobrou a distância. O que vai acontecer com a força? Muito bem, cara. O senhor está bem hoje, hein? Muito bem, está respondendo tudo, hein? Gostando de ver. É um bom dia, né? Hoje é um bom dia, né? Então tá. É isso, mas acontece muito isso. Chegar no vestibular, tá nesse bom dia, beleza. Chegou num mau dia. Ô droga, ô droga, ô droga, ô vida, né? Não, mas se a pessoa daí você pensa, mas eu já tive bons dias, então eu só vou transformar isso num bom dia. Dá uma respirada e começa a fazer de novo, né? Então vai acontecer isso também. Então, ó, 2D. Por que vai dividir por 4? Vamos fazer isso no braço. Ó. A força, ela não é inversamente proporcional a D ao quadrado? Então, se eu pegar o novo F aqui, vai ficar assim, ó, é proporcional a 1 sobre 2D, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 4D ao quadrado.
Ou seja, a força, não está uma igualdade, que eu não estou resolvendo nada, né? Mas essa força agora, ó, ela vai depender de 1 sobre 4 d ao quadrado, porque aquele 2 ficaria elevado ao quadrado. É isso que vai acontecer ali na equação. Que coisa chata, né? Agora pelo menos eu aprendi a me livrar dele, né? Ficou F sobre 4. Quer ver como aparece isso na formulazinha? Ó? Tá aqui, ó. F é inversamente proporcional a d ao quadrado. No lugar daquele d, eu vou botar 2d elevado ao quadrado. Quando elevar esse 2 ao quadrado, vai aparecer o 4 ali embaixo. Certo? Então essa é a relação. Adivinha agora? Vamos treinar isso, né? Ó. Então, tá aqui a figura básica, ó. A gente tem uma força. Agora tem um tabelão aqui para a gente preencher. Vou fazer algumas anotações aqui então. Ó. FD. Se agora eu mexer essa distância e passar para 2D, o que acontece com a força? E você tem que pensar nisso. Ó. A força e a distância. Se eu aumentar a distância, diminui a força. Na mesma proporção. A relação só que é assim, ó. O que aconteceu com a distância, aqui vai acontecer ao quadrado disso. Então sempre o contrário do que eu fiz com a distância, elevado ao quadrado. Então vai ter que ser 4, né? Dividir por 4. Quer ver agora, ó? Se passar para 3D, vai dividir por quanto? Por 9. Beleza. Se passar para dividir por 16, teria que aumentar para quanto a distância? 4, né? Porque esse número aqui ao quadrado é que vai dar o 16 que está lá. Próximo, ó. 5, vai dividir por quanto? Isso, joia, ó. Mais um. 2. Estou dizendo que o senhor está num bom dia, né? Excelente, né? Raiz quadrada de 2, ó. Por quê? Porque se eu fizer 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, isso vai ser 1 sobre 2. Então vai ser a raiz quadrada de 2 lá. A gente vai multiplicar pela raiz de 2. É isso. Beleza? Então tá, continuando aqui então agora para o outro lado, ó. Dividiu por 2, o que vai acontecer com a força? Isso, o contrário do que aconteceu com a distância, elevado agora, você está rindo que ele está respondendo, muito bem, ele tá, hoje ele está, tá. Quem descobriu o Afeganistão? Não, tem que responder, bate pronto, tá vendo como é uma informação inútil, né? Isso aqui dá para pensar, agora quem descobriu o Afeganistão, que pergunta mais tosca, né? Ah, ó. Aqui, continuando, ó. Dividiu por 3, vai multiplicar por quanto? 9, muito bem, ó. Se multiplicou por 3 ali, teve que dividir por quanto? Um número que é elevado ao quadrado dá 3. Raiz quadrada de 3, muito bem, excelente, né? Ó, próximo aqui, ó, dividiu por 5, vai multiplicar por 25. Para multiplicar por 16, tinha que dividir por quanto? Por 4. Joia, né? Ainda, uma coisa importante nisso aqui, é a gente fazer um esboço de um gráfico. Um gráfico. E vou marcar aqui, ó. Para uma distância x, a força valia F. Vou marcar uns dois valores, ó. 2x. O que vai acontecer com a força? F sobre quanto? Sobre 4, né? É esse número aqui, o quadrado, que vai aqui embaixo. Se for 4x, vai ser F sobre quanto? 16. E se for x sobre 2, vai ser o quê? 4F. Beleza. Agora eu vou fazer um esboço do gráfico aqui. Desse jeito, ó. Um gráfico da força em função da distância. Então, vou marcar aqui, ó, x, 2x, 3x, 4x. Aí eu vou marcar um valor de força F aqui, ó. Não vai dar certo. Eu vou marcar o F só. Então, quando a distância é x, a força vale F. Assim. Quando a distância for 2x, qual o valor da força? F sobre 4. Percebem que num primeiro momento a força já despenca um monte, ó. Ela já cai para cá, ó. F sobre 4. Então tá aqui esse ponto, ó. Vai ficar aqui. 3x eu não fiz porque vai sair da escala, né? Eu tô com a escala de 2, 4, 16, então ia ficar ruim marcar o 3x. Quando for 4x, vai dividir por quanto? 16. Então seria F sobre 8. Aqui F sobre 16. Assim. Qual o formato do gráfico entre esses pontos? Vai ser uma curva, e o nome dessa curva é uma hipérbole. A pessoa podia pensar, é uma parábola.
Não, uma parábola que Jesus Cristo contava as parábolas, né? É outra coisa. Então, isso aqui é uma hipérbole. Certo? E isso é infinito? Pensa assim, quer ver? Aparece uma questão numa prova para vocês, diz assim, ó. De acordo com a lei de Coulomb, o universo é infinito. Certo ou errado? E aí? Pesada essa coisa que eu estou falando para vocês, ó. F igual a K, QQ, sobre D ao quadrado. Tá certo isso? Se eu olhar para a lei de Coulomb, eu posso dizer que o universo seria infinito? O Coulomb disse, não, isso aqui só vale quando a distância for 100 milhões de anos-luz. Até lá. Não. Ele diz que vale para qualquer distância. O que vai acontecer é assim, eu posso não perceber mais o que está acontecendo. Então, à medida que isso aqui vai começando a aumentar cada vez mais, pensa só, se eu multiplicar a distância por 10, vai dividir por quanto a força? Por 100. Se eu multiplicar por 1000, que é 10 na terceira, a força vai dividir por 10 na sexta, por 1 milhão já. Então, se você vai multiplicando a distância muito, aquilo ali vai afetando o quadrado disso que vai afetando o comportamento da força. Então, você não percebe mais, mas existe ainda? Existe. Daí a matemática vem para ajudar a gente nessa abstração. Mais ou menos assim, ó, eu quero sair da sala. Eu estou aqui no meio. E eu quero sair da sala e eu sempre ando metade do que eu tenho para... metade da distância para eu sair da sala. Então eu ando até aqui, depois eu ando até aqui, eu ando até aqui. Eu saio da sala? Nunca saio, mas eu consigo medir quanto eu estou andando daqui a pouco? Ó, eu ando metade, agora eu ando metade, agora eu ando metade, ando metade, ando metade... E eu não consigo mais andar, mas eu começo a abstrair. Eu posso imaginar que eu estou andando metade, 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 e eu nunca vou sair dessa sala. É a mesma coisa aqui. Quando multiplicar por 1 milhão, vai dividir por 10 na 12. 10 na 12 a gente já não consegue mais nem falar o número, né? A gente não consegue mais dizer esse número e imaginar a quantidade zero. Mas ainda assim vai existir uma força, certo? Essa é uma parte importante para vocês. Aposto assim que numa questão que poderia cair no vestibular, pode ser um problema de lei de Coulomb, caindo para vocês. E uma outra relação importante, daí eu não tenho pronto aqui, ó, seria a relação de campo elétrico. Imaginar o que é um campo elétrico. O que vem a ser esse campo elétrico? Campo elétrico tem uma relação direta com a força. Força, você vê o que está acontecendo. Agora, campo está associado assim, ó. Eu tenho um conhecimento de física e tal. Claro que as relações humanas elas não entram aqui, né? As relações interpessoais não fazem parte desse raciocínio. Mas o meu conhecimento de física não é afetado pela presença de vocês na sala. Se tiver algum aluno na sala ou não tiver aluno na sala, e eu tenho um conhecimento de física, isso não vai ser afetado pela presença de vocês. Claro que pode entrar uma outra pessoa que possa interagir comigo, me explicar algumas coisas, aí sim. Nesse momento não vai acontecer isso. Então o que acontece? Se vocês não estivessem aqui, eu estou parado aqui, não tem aluno, não tem sentido eu falar. Mas eu tenho a capacidade de explicar alguma coisa para alguém? Tem, está guardado aqui, mas só que não tem aluno para mim, né? Se não tem aluno, não tem por que eu falar. Agora imagina, aparecer um aluno aqui. Eu posso exercer alguma coisa sobre ele? Posso, agora eu posso começar a explicar o assunto para ele. Então eu tinha uma capacidade de... Campo elétrico, ele serve para isso, mostrar a capacidade que eu tenho de aplicar uma força, por exemplo. O que era um campo magnético, lembra? Campo magnético não era uma representação assim, uma região que se eu botasse um prego ali ele ia ser puxado, se eu botasse um outro ímã ele ia ser repelido. Então o campo elétrico, ele representa a ação de uma carga elétrica, Isso não é um conceito, é uma compreensão do que vem a ser o campo elétrico. E eu penso assim, ó, tem uma carga positiva aqui. Eu vou marcar ela com um Qzão. E ela é chamada de carga geradora. Geradora do quê? Ela que vai produzir o campo, como se fosse um ímã, né? Então tinha um ímã que produzia o campo ao redor. Se eu colocar uma carguinha positiva colada aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida. Na hora que ela for repelida, ela não vai deixar um risco, sim? A trajetória dela seria essa. Se eu colocar ela nessa posição, o que vai acontecer? Ela vai ser repelida para cá, certo? Se eu colocar uma carguinha positiva aqui nessa posição, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida para baixo. E se eu colocar uma carguinha positiva nessa posição agora, ela vai fazer o quê? Ela vem para cá. Mas se eu colocar uma carguinha positiva nessa posição, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida para lá. E se eu colocar uma carguinha positiva nessa posição agora, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida para cá. E se eu colocar uma carguinha positiva nessa posição, ela vai ser repelida para cá. E você tá, eu já entendi, mas agora eu preciso acabar o desenho. Peraí, ó. Tá aqui.
Esses desenhos que eu estou fazendo não estão mostrando o que aconteceria com uma carga positiva colocada nessa região. Então, essas linhas que eu estou desenhando, elas têm um nome. São chamadas linhas de força. Ou também linhas de campo. Elas representam o campo elétrico. Quer ver agora? Ó, se a minha carga central fosse negativa, então tem um Qzão aqui que é a carga geradora negativa. Olha o que vai acontecer. Aqui nesse ponto eu vou botar uma carguinha positiva. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser atraída. Muito bem. Agora eu vou colocar uma carguinha positiva nesse ponto. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser atraída também. Agora eu vou colocar uma carguinha positiva nessa posição. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser atraída. Agora eu vou colocar uma carguinha positiva nessa posição. Ela vai ser atraída. Eu vou colocar uma carguinha nessa posição. Ela vai ser atraída. Eu vou colocar uma carguinha nessa posição. Ela vai ser atraída. Vou colocar uma carguinha nessa posição. Ela vai ser atraída. Se eu colocar aqui, ela vai ser atraída também. Pronto. Não tem um desenho ali do que aconteceria com aquela carga positiva colocada naquela região. Então também representa as linhas de força. Qual é o fundamental para vocês nesse momento? Dadas linhas de força desse jeito assim, ó, apareceram aqui as linhas de campo elétrico. Então isso aqui é a representação do campo elétrico. Onde tem carga positiva gerando essa linha e onde tem carga negativa gerando essa linha. O que vocês precisam saber disso? A linha de força da carga positiva, ela sai. Na carga negativa, ela entra. Então, desse lado aqui, não é onde as linhas estão saindo? Então, aqui tem carga positiva gerando. E do outro lado, tem carga negativa gerando. Certo? Ainda uma outra coisinha. Ó. Se eu marcar um ponto A aqui e um ponto B aqui, em qual desses dois pontos o campo elétrico vai ser mais intenso, vai ser mais forte? No A. Por que no A? É no A. Por quê? Não por isso. Porque quer ver? Porque não por isso? Deixa eu fazer um desenho aqui então. Eu vou fazer um desenho desse jeito aqui. Ó, assim. Aqui o campo elétrico, aqui um ponto A e um ponto B. E agora eu vou dizer assim, ó, o campo elétrico em A é menor que o campo elétrico em B. Mas onde era positivo, onde era negativo? Aqui é positivo. E aqui é negativo. Então não é porque ela está mais perto da positiva. Mas qual a diferença desse desenho para esse desenho? Num lugar as linhas elas não estão abrindo, divergindo, e aqui as linhas não estão convergindo para o mesmo ponto. Então, nessa região aqui, a gente tem as linhas mais concentradas. Nessa região, as linhas estão mais espalhadas. Então, a densidade de linhas, a quantidade de linhas, numa linguagem popular, dizer assim, as linhas estão mais juntinhas aqui. Sim, mas a gente pode dizer que nessa região A, tem uma maior densidade de linhas. Maior densidade de linhas. Que as linhas estão mais juntinhas, essa vai ser a nossa visão. Nesse aqui, mesma coisa, né? E se eu tiver um campo desse jeito assim agora, ó? Um ponto A e um ponto B. E esse aqui é o campo elétrico. E aí? Onde é positivo, onde é negativo, primeira coisa, e onde o campo é mais forte? Onde é positivo, onde é negativo? Isso, positivo do lado esquerdo, porque a linha saiu daqui e veio para cá, né? E aqui a gente não tem uma região com distribuição uniforme de linhas, então o campo tem a mesma intensidade. O EA vai ser igual ao EB. Esse campo aqui é chamado de campo elétrico uniforme. Campo uniforme. Certo? Essa visualização de campo, a lei de Coulomb e a visualização de campo elétrico são as coisas mais importantes de eletrostática, assim, você ter essa percepção. Aí no aulão eu dou mais umas dicas do que a gente fazer sobre isso, tá ok? Pessoas, foi um imenso prazer, cumprimos o programa de Física 100 então. Tchau.